Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e o pau tá quebrando dentro do PL. A gente tá vendo ali que o Nicolas Ferreira tá meio que se lambuzando com essa sua popularidade e tá meio que dando uma de Bolsonaro no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Paulo, na eleição de 2024, que é colocar um pé na canoa do Pablo Marçal, colocar um pé na canoa do Bolsonaro, e o Bolsonaro não está gostando nada disso. Ele deu entrevista, inclusive, para alguns veículos da mídia ligada à extrema-direita, dizendo que tem deputado aí que tá já se iludindo demais, imaginando que pode fazer o que quer e que não é assim, e que já está sendo até cogitado, supostamente, no meio dele para ser candidato à presidência da República, mas que quem decide isso não seria o deputado, e sim o próprio Bolsonaro e o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Eu vou fazer outro vídeo, inclusive, aqui para vocês mais tarde, falando também sobre outra briga que está acontecendo internamente no PL, porque toda vez que eu escuto uma história de que o PL tá brigando internamente, eu só lembro daquele meme do briguem desgraçados, porque realmente eu quero que eles se destruam, eu quero que eles briguem, porque geralmente a extrema-direita se destrói pela própria autofagia, né, como essa redundância na explicação de autofagia traz aqui para vocês. O que é que acontece? O Nicolas Ferreira tem cogitado aí ser candidato à presidência da República em 2030, só que ele não pode ser candidato em 2030, porque em 2030 ele terá 34 anos, então ele só poderá ser candidato à presidência da República em 2034, perdão, só que já está tendo ali algumas mobilizações para se alterar a Constituição, para se apresentar uma emenda à Constituição, para que se altere o que estabelece a Constituição sobre os critérios de elegibilidade, que, se não me falha a memória, estão presentes no artigo 14 da Constituição. Vou até confirmar aqui para não passar para vocês informação incorreta, porque aqui você sabe que o programa é de informação e a gente não gosta de passar informação pela metade. E o que é que traz aqui na Constituição? Traz elementos que estabelecem quais os critérios para elegibilidade. Além de todos os critérios técnicos, que inclui alistamento militar, quitação eleitoral, tudo direitinho no caso de algumas figuras, né? Você também precisa preencher os critérios de idade para o cargo que você quer concorrer. Por exemplo, se você quer concorrer para o cargo de presidente da República, você precisa ter pelo menos 35 anos. Se você quer concorrer para o cargo de vice-presidente da República ou de senador da República, a mesma coisa. Caso você queira concorrer, por exemplo, a governador, vice-governador de estado ou do Distrito Federal, você precisa ter 30 anos. Ou se você quiser concorrer ao cargo de prefeito, vice-prefeito, você precisa ter 21 anos, né? Prefeito, vice-prefeito, deputado distrital, deputado estadual e deputado federal. Já para o cargo de vereador, você precisa ter aproximadamente não, né? Especificamente 18 anos. Então, muita gente, isso mesmo, está presente aqui no artigo 14 da Constituição, né? Que fala sobre as condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º. E aí o que acontece? O Nicolas Ferreira tem cogitado a possibilidade de ele ser candidato à presidência em 2034. O próprio Pablo Marçal, né, o Pablo Marçal, tem espalhado essa tese aí, porque ele sabe que quanto mais ele fomenta o nome do Nicolas Ferreira, mais intriga ele gera no entorno do próprio bolsonarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ficar com raiva com a ascensão do Nicolas Ferreira e vai fazer o que ele está fazendo, inclusive, mordendo a isca do Pablo Marçal. E eu quero que eles se destruam, que eu não estou nem aí para os dois. E aí o que aconteceu? O Nicolas começou a cogitar a possibilidade de ele ser candidato em 2026 a governador do estado de Minas Gerais. Só que o próprio partido dele, o PL, acha que isso não seria uma coisa boa para o Nicolas nesse momento. Por quê? Porque a folha de pagamento do estado de Minas Gerais é muito elevada e tem uma baixa capacidade de investimento. Isso poderia impactar, por exemplo, em um crescimento político do Nicolas ainda maior, e o PL enxerga que isso poderia queimar antecipadamente um possível futuro do Nicolas Ferreira. E aí o que acabou acontecendo? O deputado da igreja, né, o deputado Ennio Biodini, né, vocês devem conhecer ele aí desses canais religiosos, né, ligados à igreja católica, ele quer apresentar um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, para poder reduzir a idade mínima para as pessoas concorrerem a alguns cargos. Ele quer reduzir, por exemplo, só para vocês terem noção na referência, ele quer reduzir a idade mínima para concorrer aos cargos de senador da República e presidente da República para 30 anos, hoje são 35. Ele quer reduzir a idade mínima para se concorrer ao cargo de governador do estado, que hoje são 30 anos, para 28, e quer reduzir para 20 anos a idade para o indivíduo se lançar candidato a prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal ou deputado distrital, hoje são com 21 anos. O que é interessante a gente entender tudo isso
é que quando a gente vê essas figuras, e desculpe aqui os quadrúpedes, que nada tem a ver com essa alusão que eu vou precisar fazer aqui agora, mas a jumentice, a burrice e a canalice desse povo é tão grande que existe uma explicação, inclusive histórica, do porquê que os senadores ou presidentes da República precisam ter 35 anos para poder concorrer a algum cargo público, né? Ou pelo menos o cargo de senador da República ou presidente da República. Lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, para que o indivíduo concorresse ao cargo de senador da República, né? Ele precisava ter 35 anos, por quê? Porque naquela época já se entendia que, em tese, 35 anos era a idade que o homem, quando eu digo homem aqui, não é especificamente um homem no que diz respeito à sexualidade masculina, mas um homem como ser, né? O homem e a mulher, eles adquirem supostamente uma maturidade maior a partir dos 35 anos. Então, como você tinha, por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, esse critério, quando as outras nações foram colocando em prática, né, princípios de pax lex, né, pais e leis, princípios da res pública, da coisa pública, e princípios da democracia, né, res pública, coisa pública, democracia, poder do povo, governo do povo. Então, quando foi se aplicando esses conceitos, foi se entendendo, por exemplo, que algumas coisas precisaram ser mantidas, inclusive a própria idade, como eu acabei de citar. Para um indivíduo concorrer aqui ao cargo de governador, de senador da República, seria de 35 anos. Por quê? Porque é uma idade que, em tese, o indivíduo teria a maturidade, uma idade ideal, né? Onde o indivíduo teria ali, estaria chegando à meia-idade, como algumas pessoas chegou a considerar, inclusive, e que dali para frente ele teria mais maturidade para fazer valer o seu cargo de senador da República. A gente sabe que isso não é uma premissa, evidentemente, 100% verdadeira, até porque basta a gente ver hoje como é que são os deputados bolsonaristas, né? E o Nicolas Ferreira prontamente se manifestou feliz com essa informação. Por quê? No pleito de 2026, caso essa alteração seja aprovada, o Nicolas poderia ser candidato. O Nicolas hoje tem 28 anos, agora em maio faz 29 e em maio do ano que vem faz 30. Se conseguir reduzir a maioridade para concorrer ao cargo de presidente da República e de senador da República e vice-presidente da República para 30 anos ao invés de 35, o Nicolas poderia se candidatar em 2026 ao cargo de senador da República. E aí o que acontece? Isso está dentro dos planos do PL, só que tem um ponto que muita gente ignora. Quando a gente fala de um projeto de emenda à Constituição, né, uma PEC, para que a PEC seja aprovada, ela precisa ter 3/5 dos votos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e 3/5 é bem simples de a gente calcular, tá aqui, ó. 3/5, vai dar aqui, ó, 513 dividido por 5 vezes 3, aproximadamente. Precisa ter 308 votos aproximadamente em pelo menos 2 turnos. Então precisa ter 308 votos em 2 turnos, tá? Não pode ter menos de 308 votos. E ainda precisa ir para o Senado e lá também precisa ter 3/5 dos votos também em 2 turnos. Algo que hoje a extrema-direita não consegue. A extrema-direita hoje não consegue aprovar um projeto desse sem contar com o apoio de parte da esquerda, parte da tal centro-esquerda e parte da tal centro-direita, juntas ali. Né? Vamos botar a esquerda junto e direita junto e o centrão em tese meio lá e meio cá. Eu não acredito hoje que teria, entre aspas, clima, como se costuma utilizar, né, o termo, para se aprovar um projeto de emenda à Constituição para reduzir a maioridade para reduzir a idade eleitoral, né, de alguns cargos. Não teria aprovação. E mesmo que tivesse aprovação, provavelmente não seria aprovada e colocada em início já a partir do pleito de 2026. Porque quando você vai aprovar, de tudo que a gente tem no Brasil para você aprovar de lei, de emenda à Constituição, de projeto de emenda à Constituição, né? O que é mais difícil é justamente esses projetos que buscam alterar a Constituição. Por quê? Porque você não consegue com a votação simples. Em alguns casos você consegue aprovar alguns projetos ali com 257 votos. Para aprovar um projeto de lei, por exemplo. Você consegue com 257, que é a maioria simples ali no Congresso. Para você ter ali a aprovação de uma alteração para um projeto de emenda à Constituição, você precisa ter ali 308 votos na Câmara dos Deputados, precisam ter 2 votações, porque são 2 turnos, e precisa ter no mínimo os 308 votos nos 2 turnos. Com a articulação que o governo está fazendo agora, que a gente está vendo, né, o governo Lula tomou, parece que uma injeção de ânimo ali com algumas dicas que o Sidônio Palmeira começou a dar, e aí você tá vendo ali o Haddad mais decisivo, o Lula mais imbativo, o Rui Costa mais imbativo, esse negócio de ficar apanhando calado, parece que não vai acontecer mais daqui pra frente, e eu não acredito que isso passará. Mas só pra vocês terem noção como é que o PL, que é um partido que, pela abreviação, ironicamente a gente poderia até, em tese, chamá-lo de Partido dos Ladrões, né? Pela ironia, eles não chamam
o PT de Partido dos Petralhas, né? Ou das Trevas, como eles costumam citar também, fazendo piadinha, a gente poderia chamar também em tese o PL de Partido dos Ladrões, em tese, né? E a gente vê que eles não têm projeto de nada. O projeto deles é poder pelo poder. Ah, para eu poder ser eleito deputado federal, eu preciso alterar a lei. Então vamos nos articular aqui para alterar a lei. Ah, para eu poder ficar mais tempo no poder, eu preciso alterar isso aqui na Constituição. Então vamos nos organizar para poder alterar isso aqui na Constituição. Ah, para eu poder ficar mais tempo no poder, eu não tenho de reconhecer que eu perdi democraticamente nas urnas. Então vamos organizar para dar um golpe de Estado. O canalha laranjão lá dos Estados Unidos da América restringiu o acesso à democracia dos estadunidenses. E tem uma explicação muito simples disso. Quem leu o meu livro Bora Votar sabe que uma ativista muito famosa na Geórgia chamada Stacey Abrams, no pleito de 2020, conseguiu ela sozinha cadastrar, junto com um grupo ali que ela articulava, quase que mais ou menos 700 mil novos eleitores no estado da Geórgia. O que aconteceu? O Trump perdeu para o Biden na Geórgia, os senadores eleitos foram ligados também ao Partido Democrata e vários jovens que tinham dificuldade em conseguir votar porque se tinha uma burocracia muito maior, acabaram conseguindo acesso porque a Stacey, junto com outras lideranças nos Estados Unidos da América, organizaram mutirões para poder resolver as pendências. O que foi que o Trump fez em um dos decretos que ele assinou, um dos decretos executivos, né? Simplesmente restringiu, né, as facilidades que tinham ali para que jovens pudessem votar. A tal maior democracia do mundo, o chamado mundo livre, como eles costumam se auto-intitular, que vão afundar sozinhos, podem ficar tranquilos, tá? O que o Trump está fazendo é jogar literalmente talvez seja uma analogia não correta, né? Porque não seria literalmente, mas figurativamente falando, o que o Trump está fazendo é jogar no colo várias nações que a China talvez não imaginasse que fecharia relações tão interessantes agora. É basicamente isso. Esse papo de que os Estados Unidos da América podem impor o seu interesse porque tem o maior poderio bélico, né, tem as armas mais potentes do mundo, isso se já foi verdade em algum momento, que a gente não tem certeza, né, se isso realmente já foi verdade, porque a gente sabe do poderio bélico da Rússia também, hoje não é. E esse discurso do Trump não mete medo em ninguém mais. A Rússia não tem medo do Trump, a China não tem medo do Trump, o Brasil não tem medo do Trump, mas sabe de quem é que o Trump tem medo? Do BRICS. Do BRICS o Trump tem medo, porque o BRICS hoje, os aliados da China, estão muito mais fortes que os Estados Unidos da América, o G7 e os aliados dos Estados Unidos da América no geral. E é isso que está incomodando o discurso do Trump. Então essa situação toda do Nicolas Ferreira aí e o que está acontecendo nos Estados Unidos da América também mostra que a extrema-direita não consegue vencer por vias democráticas. Eles sempre têm de dar um jeito de roubar, eles sempre têm de dar um jeito de pegar um atalho, eles sempre têm de dar um jeito de usar um códigozinho proibido no jogo. Eles nunca conseguem concorrer de igual para igual. E olha que essa cambada de canalha vagabundo defende a tal meritocracia. Quando na verdade não existe meritocracia quando você trabalha com alguém ou você concorre contra alguém que vive de roubar o jogo. Deixa aqui o seu comentário sobre essa briga interna que está acontecendo aí no PL, porque o Bolsonaro não quer que o Nicolas seja candidato. O PL também já se articulou para dizer que o Nicolas não será candidato a governador. E se esse projeto aí, que eu acho que não vai acontecer, não vai ser aprovado, o projeto do Ennio Biondini seja aprovado em tese, não será aprovado, eu acho que para entrar em vigor já em 2026. E eu não acredito nem que será aprovado pela quantidade de votos que seriam necessárias, tá bom? Grande abraço para vocês, comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente faz análises todos os dias de segunda a sexta, às 16 horas. Até mais. Tchau!